Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas você deu um play na sua preparação para o CBMDF. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui eu, a sua professora de legislação, Isabela Lumena. Muita alegria ter você aqui comigo. Se você já assistiu a parte de tópicos constitucionais, né, daqueles artigos clássicos que são aplicados a você, futuro bombeiro militar, esse é o momento de estudar o Estatuto dos Bombeiros aqui do Distrito Federal, dos bombeiros militares do Distrito Federal. Essa legislação, gente, que é a Lei 7479 de 86, ela não serve simplesmente para a sua prova, ela vai acompanhar você durante toda a sua carreira. E eu costumo dizer que a 7479, ela está dividida em 5 coisinhas, né? Então, o Estatuto está dividido aí em 5 coisas: situação, obrigação, direitos, deveres e prerrogativas. Gira em torno disso. Por que é muito legal estudar o Estatuto? E eu não estou brincando, é legal de verdade. Porque você vai ver aqui, você vai conseguir, né, projetar como vai ser a sua vida aí como bombeiro militar, os seus direitos, também as suas prerrogativas, né? Então, tudo aqui neste módulo, eu tenho certeza que você vai maratonar, né? A Netflix tá diferente. Então, vem pra cá, vamos começar a nossa aula, então, com o estudo, né? A primeira aula aí de estatuto. Eu acredito que você estava esperando por esse momento, então estamos aqui. Que bom que esse momento começou, né? Que esse encontro aconteceu. Então, Lei 7479, vamos estudar o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Essa legislação, gente, vai acompanhar você durante toda a vida. Não vai ser complicado estudar, eu juro para vocês, porque eu trouxe aqui todas as ferramentas possíveis, vamos utilizar todas as esferas do dragão possíveis, todos os recursos para que você aprenda legislação de uma vez por todas, né? Então, vai ter mapa mental, vai ter música, né? Você recebeu os ANCs, né? Acredito que você tenha recebido os ANCs. Então, todos os recursos possíveis para conduzir você ao caminho dos seus sonhos, que é se tornar bombeiro militar. Tá bom? Então, vamos começar? Né? Chega de lá, vamos começar, vem para o nosso material. Então, veja, o artigo 1º, ele fala, né, sobre quais os temas que são abordados pelo Estatuto do CBMDF. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos bombeiros militares do CBMDF. Então, eu já tinha conversado com vocês sobre isso, que o Estatuto ele gira em torno de 5 coisas. Então, ele está bem divididinho para entregar esses 5 tópicos diferentes, tá? Situação, obrigações, direitos, deveres e prerrogativas. E eu tive o cuidado do material de vocês, que você também vai receber em formato PDF, tive o cuidado de deixar tudo bem divididinho, tá? Coloquei um esquema aqui para vocês, né? Que fala aí, né, sobre as 5 coisas que nós vamos tratar: situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. Então, os assuntos do Estatuto giram em torno dessas 5 coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da situação bombeiro militar, é se ele tá bem do bolso? Não, é se ele se encontra na ativa ou se ele se encontra na inatividade, na ativa, em serviço ativo ou na inatividade. Na inatividade, a gente pode ter o bombeiro na reserva remunerada ou reformado, né? Esses dois termos, né, de inatividade, se você não tem um conhecimento ainda do mundo militar, lá do mundo civil, a pessoa que já cumpriu o tempo de serviço, cumpriu a etapa dela, ela vai ser o quê? Aposentada, não é isso? Então, aqui, a inatividade, grosseiramente falando, seria a aposentadoria do militar, que pode acontecer de 2 formas: na reserva remunerada ou reformado. Na reserva remunerada, ele vai para casa, mas ele fica com um pé de pantufa e um pé de coturno. Por quê? Porque na reserva remunerada pode acontecer de ele ser convocado para o serviço
em algumas circunstâncias, a gente vai falar aqui. Já o reformado, né, ele está com os 2 pés de pantufa, né? Por quê? Porque ele está desobrigado definitivamente do serviço ativo. Então, quando a gente fala de situação, é isso. Direitos, né? Quando a gente for falar sobre os direitos, a gente vai falar que vocês terão aí o direito a receber alimentação, né? O direito de férias, né? Querendo ou não, é um dos direitos. Direito até ao porte de arma, isso mesmo, é um dos direitos. A gente vai falar aqui. Tem deveres também, não é? Tem deveres. Nós temos prerrogativas, né? Vestir o uniforme é uma prerrogativa, se apresentar aí, né, como soldado. Você que já vai aí, né, no momento segundo tenente, olha aí. Então, é possível que você tenha prerrogativa de se apresentar como militar, né? Existem aí características específicas para você. Tudo isso aqui no estudo do Estatuto, ok? Então, a gente vai seguir agora, falamos aí no artigo 1º, falando sobre o que o Estatuto fala. E o artigo 2º, ele vai falar um pouquinho mais sobre o CBMDF, sobre essa instituição que ela é permanente, né? Ali na parte dos tópicos constitucionais a gente já conversou um pouco sobre isso. Que ela é uma instituição permanente, que nós aqui passaremos por ela, ela vai continuar existindo, né? A gente passa, começa a trabalhar, se torna ali um bombeiro da ativa, vai para a inatividade, outros bombeiros entrarão, é uma instituição permanente, é além de nós, né? Nós passaremos, os senhores passarão por ela continuará existindo, né? A instituição tem várias características, a gente já tinha falado um pouquinho na aula anterior e a gente vai falar um pouco mais aqui nesse artigo 2º, que é praticamente uma aula completa. Vem para cá. Opa! Então, veja. Vamos lá. Olha só, o que o artigo 2º fala? Ele fala o seguinte: o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, né? Como eu já tinha falado com vocês, nós passaremos pelo CBMDF e ele continuará existindo. Essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, né? Inclusive, a Constituição lá no artigo 144, né, o clássico, vai trazer os órgãos que são responsáveis, né, pela segurança pública, pela manutenção da ordem pública. E lá nós temos o quê? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, né, que foi incluída aí recentemente, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, instituição aí de segurança pública e destinada também às atividades de defesa civil. Vamos continuar. Fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina. Hierarquia e disciplina. E ainda força auxiliar e reserva do Exército, nos casos de convocação, mobilização, organizada e mantida pela Mamãe União, né? Nos termos aí do inciso 14 do artigo 21, tá? Também dos parágrafos 5º e 6º do 144, né? Do clássico da Constituição. Então, olha quantas informações ele já nos trouxe. Disse que o CBM é uma instituição permanente, destinada à segurança pública e às atividades de defesa civil, né? Com essa base aí nos princípios da hierarquia e da disciplina. Somos força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação, mobilização, situação de guerra declarada, né? Organizada e mantida pela União, mesmo que os senhores sejam bombeiros militares aqui do Distrito Federal, né? O CBMDF é organizado e mantido pela Mamãe União, ok? E ele fala o seguinte também, né? O artigo 2º também fala, subordinada ao governador do Distrito Federal. Então, veja, quando a gente pensa nessa figura de poder da corporação, eu quero que vocês pensem na figura do comandante-geral, que vai ser ocupado aí por um coronel, né, do quadro de oficial bombeiro militar combatente, tem que ser um coronel, né, desse quadro combatente, não pode ser quadro da saúde, complementar, né, e a gente tem, além de um coronel, né, que é o comandante-geral,
a gente vai ter um chefe superior, para rimar, chefe superior, governador, beleza? Então, no âmbito aqui do CBMDF, a gente vai ter vamos pensar nessas duas figuras, né? Comandante-geral, um coronel do quadro de oficial, bombeiro militar combatente e um chefe superior, rimou, chefe superior, governador. E, excepcionalmente, a gente pode se reportar a comandos do presidente da República, em situação de guerra declarada, de estado de sítio, de estado de defesa, né? Tendo em vista também que nós somos força auxiliar e reserva do Exército, beleza? E o artigo continua, olha só, ele fala assim, ó, subordinado ao governador, né? Vamos colocar aqui o governador para a gente lembrar que ele é o nosso chefe superior, tá? E aí vai falar das atividades, né, do CBMDF, olha só, destina-se, né, à execução de serviços de perícia, prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento, de atendimento que é pré-hospitalar, né, de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade. E olha só, gente, não só das pessoas, mas do patrimônio. Quero que vocês lembrem, né, da clássica frase, vidas alheias e riquezas salvar. É claro que se a gente tiver ali, né, a integridade física de uma pessoa e a situação do patrimônio, de preservação do patrimônio, a pessoa está acima disso, né? Mas o CBMDF está destinado para a preservação tanto das pessoas como do patrimônio. E esse patrimônio público ou privado, beleza? Bens públicos ou bens privados, tá? E o estatuto também fala, gente, que os integrantes do CBMDF, eles não são simplesmente servidores públicos, não vamos chamar assim, vamos chamar de uma categoria especial denominada bombeiro militar. Já caiu em prova que, de fato, os integrantes do CBMDF formam uma categoria especial denominada bombeiros militares da União. Não, ainda que a gente seja organizado e mantido pela União, os senhores serão bombeiros militares do Distrito Federal, tá? O artigo 3º fala sobre isso. Vem pra cá. Então, veja a informação aí, ó. Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à vista da natureza e da destinação aí da atividade que nós vimos, né? Atendimento pré-hospitalar, né? Todas aquelas tarefas, busca e salvamento, combate a incêndio, né? Então, tendo em vista aí a natureza e a destinação das suas atividades, né? Os integrantes do CBMDF são o quê? Militares do Distrito Federal e formam uma categoria especial denominada Bombeiro Militar. Se aparecer na sua prova, denominada Bombeiro Militar da União, tá errado. Bombeiros Militares do Distrito Federal, beleza? E aí, só para reforçar o que a gente já tinha conversado lá naquele suporte constitucional que eu passei para vocês, trouxe aqui mais uma vez aquele mapinha que traz ali, né, a estrutura do CBMDF, das suas atividades, né, de todos esses detalhes que estavam aqui no artigo 2º, né, detalhes importantes que você precisa levar para sua prova e também para sua vida, você futuro bombeiro militar. Então, só para a gente lembrar aqui, né, essas informações elas já foram ditas lá no embasamento constitucional, mas eu quero aí reforçar para vocês, tá? Então, o CBMDF, brifando, deixa eu pegar o laserzinho aqui. O CBMDF ele é uma instituição permanente, né? Essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil. A gente vai ter aí, né, os princípios, a base, que é o quê? Hierarquia e disciplina, né? Lembrando aí que hierarquia começa com H de quê? De Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Hierarquia é esse escalonamento de autoridades, impostos dos oficiais, graduações das praças, né? E disciplina, fulano é disciplinado, fulano é o quê? Obediente, faz o que precisa ser feito. Disciplina é exatamente isso, o acatamento das regras, das leis, das normas, beleza? Vamos continuar. O CBMDF, Força Auxiliar e Reserva do Exército, nos casos de convocação, mobilização, né, situação de guerra declarada, Deus nos livre, né? Mas existe essa disposição aí para nós.
CBMDF, organizada e mantida pela União, né? Professora, tá errado, organizada, o CBMDF é organizada. O que está falando que é organizada? Como instituição, tá? Não como o Corpo de Bombeiros, que aí teria que ser masculino, né? Mas aqui como uma instituição organizada e mantida pela União, tá? Vamos seguir. Subordinada ao governador do Distrito Federal, que é o nosso chefe superior, né? Lembra que nós vimos também que nós somos uma categoria especial? E assim, gente, eu tô... Opa, olha os cabelos aqui, ó, o cabelo escangalhando aqui, misericórdia. A gente olha aqui na câmera, enfim. Ninguém é obrigado, né? Vocês me verem descabelado. O que a gente tinha conversado? Existe uma categoria especial, os senhores são uma categoria especial, né? E você já receba daí, né? Ah, professora, mas não sou ainda, mas já pelos olhos do afeto já não é isso? Então eu sempre vou inserir você já nesse mundo, né? Então nós somos, os senhores serão aí, né? Uma categoria especial denominada bombeiros militares, beleza? Então, o CBMDF tem aí, né, a frase que eu acho, inclusive, lindíssima: vidas alheias e riquezas salvar, pensando aí não só nas vidas, mas também no patrimônio, né? Ó, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A execução de algumas atividades, e são muitas atividades, né? Destina-se à execução de serviços de prevenção, perícias, combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, prestação de socorro em caso de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas. Então, veja, são muitas atividades aí que os senhores vão desempenhar, né? Claro que existem os batalhões especializados e tudo, né? Mas veja a grande responsabilidade que você, em breve, vai assumir, ok? Olha só, gente, eu falei para vocês, né, que o estatuto, ele vai trazer 5 coisas diferentes, né? Vai ser dividido em 5 coisas. Situação, direitos, deveres, prerrogativas, né? Então, a gente dividiu aí o estatuto nessas coisinhas. Vamos continuar. Eu quero que vocês saibam também, né, que quando a gente fala da situação, o bombeiro, ele está na ativa ou ele está na inatividade? O estatuto, ele vai ser aplicado no que couber, né, tanto para o pessoal da ativa como para o pessoal da inatividade, para aqueles que já estão ali na reserva remunerada ou reformados, como eu falei já para vocês um pouquinho, né? A gente vai falar mais sobre isso, beleza? E aí, olha só, que sobre os senhores futuros bombeiros militares vai recair aí não só o estatuto, mas outras legislações, né? O Código Penal Militar, os procedimentos ali do Código de Processo Penal Militar, a gente vai ter a aplicação do RDE, do Regime Disciplinar do Exército, né? Então, sobre os senhores vão recair várias legislações e o artigo 7º conta um pouco sobre isso. Vem para cá. Então, veja, a condição jurídica dos bombeiros militares do Distrito Federal é definida, né, pelos dispositivos constitucionais, né, e muitos desses dispositivos nós já estudamos, né, naquela aula introdutória, né, sobre a vedação de habeas corpus em prisões disciplinares, né, sobre a vedação ali de greve, né, de sindicalização. Então, veja, a condição jurídica dos bombeiros militares é definida pelos dispositivos constitucionais, aqueles que nós estudamos, né, aqueles que são aplicados, né, tanto ao Exército, às Forças Armadas e também aos militares dos estados, do Distrito Federal. Então, a gente estudou aquilo lá por causa disso, né? Por este estatuto, né? Então, vamos continuar. Por este estatuto e pelos das leis, né, e regulamentos que outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Então, sobre nós vai recair aí, né, a aplicação da Constituição, desse estatuto, de outras leis que têm aplicação aos militares, beleza? E lembrando que vai aplicar aí no que couber, não só aos militares que estão na ativa, em serviço ativo, trabalhando, mas o estatuto também tem disposição de aplicação para aquele bombeiro que já está na inatividade.
sendo ele da reserva remunerada, que está com um pé de pantufa e um pé de coturno, porque ele pode ser convocado, né, eventualmente, ou aquele que está na inatividade como reformado, que é aquele que está desobrigado definitivamente do serviço ativo, tá bom? O artigo 8º fala sobre isso. Olha só, o disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos bombeiros militares reformados e aos da reserva remunerada, tá? Então, veja, tanto os reformados como os militares, né, da reserva remunerada, os dois, reformados e RR, reserva remunerada, os dois eles estão o quê? Na inatividade. Qual é a diferença da reserva remunerada e dos reformados, já que os dois estão na inatividade? O da reserva remunerada, eventualmente, ele pode ser convocado, designado para o serviço ativo. Existe a possibilidade, inclusive, do militar da reserva remunerada retornar até de forma voluntária, se ele quiser, na modalidade do PTTC, prestação de tarefa por tempo certo, né, que ele pode ficar aí por um período, ele retorna, né, recebendo ali os 30% a mais, né, desempenhando ali as tarefas que o Estatuto fala de professor, instrutor, assessor. A gente vai falando sobre isso também ao longo das nossas aulas, tá? Vamos seguir? Lembrando, gente, que, né, quando eu tive a ideia de gravar esse curso, eu quero alcançar, né, do básico ao acabamento. Eu quero alcançar aquele colega, você que talvez não sabe absolutamente nada, né? E aí eu vou num ritmo realmente um pouquinho mais lento. E se você já sabe, você pode botar um pouquinho mais rápido, pode passar um tiquinho, né? E eu tenho certeza absoluta que, ainda que você já saiba o conteúdo, tenha uma noçãozinha, você vai aprender aqui comigo, tá bom? Então, sobre a situação do bombeiro militar. Então, vamos falar aqui sobre a situação, né? E aí eu tive o cuidado de colocar o mapinha aqui, né? Na lateral, para dizer, sempre lembrar para você que o Estatuto vai falar sobre, ó, 5 coisas. Situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. E agora a gente começa com a parte da situação bombeiro militar. E eu já acabei dando um spoiler para vocês aí, né? Porque a situação não é se ele tá bem do coração, se ele tá bem financeiramente, bem do bolso, não. A situação diz respeito se o militar é considerado da ativa, e aí nós temos vários sinônimos para dizer se ele está na ativa, em serviço ativo, em atividade, né? Salvo engano, é o artigo 9º que fala sobre isso, sobre essas palavras sinônimas que vão dizer que o bombeiro está trabalhando, né? Está apto ao trabalho. E a gente também tem as hipóteses do militar que está na inatividade. Ele pode estar na reserva remunerada ou ele pode estar reformado, tá? Reserva remunerada, um pé de pantufa, um pé de coturno, porque ele pode eventualmente ser convocado, designado para o serviço ativo. Retornar até de forma voluntária aí, um exemplo que é o PTTC. Já os reformados são desobrigados definitivamente do serviço ativo e aí ele está realmente com os 2 pés de pantufa, tá bom? O que eu tô falando aqui, gente, da pantufa, não é para que seja de um sentido pejorativo, mas para que você lembre, né? Que o da reserva remunerada, ele tá ali, ó, um olho no peixe, um olho no gato, não é isso? Então é um negócio assim, ele pode ser convocado, tá? Exemplos aí para você levar e não esquecer mais, ok? Então vamos falar aí da situação, se ele tá na ativa ou se ele tá na inatividade. Vem para cá. O artigo 3º, né, parágrafo 1º, vai falar sobre este assunto aí. Vamos falar primeiro sobre quem está na ativa, né? Então, olha só. Os bombeiros militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, nós temos esse pessoal aqui, que está rolado. Na inatividade, esses aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver quem é considerado aí da ativa, ok? Quem é considerado da ativa. Então, a gente tem, olha só, quem é considerado da ativa? Os de carreira. Os de carreira. Quem são esses militares, né, de carreira, né? Lembrando que a gente tem aí, né, o início na carreira aí com, né, o ingresso nas fileiras da corporação,
tá? Então a gente tem os bombeiros militares, né, de carreira são considerados da ativa. E aí, gente, olha só, o estatuto ele fala sobre vitaliciedade assegurada e vitaliciedade presumida. A vitaliciedade assegurada é daquele bombeiro que já tem a estabilidade, né? Então, para a praça, por exemplo, o estatuto fala que essa estabilidade se dá, né, essa vitaliciedade assegurada, ela se dá com 10 anos de efetivo serviço, tá? Então, o bombeiro de carreira é esse que tem a vitaliciedade assegurada, beleza? Então, os de carreira são esses bombeiros já com a vitaliciedade assegurada. Vamos colocar aqui. Com a vitaliciedade assegurada. Ok? Com a vitaliciedade assegurada. Para a praça, né, o estatuto é muito claro. Ele fala aí que a praça alcança a estabilidade com, né, mais de 10 anos de efetivo serviço. E o oficial? O oficial a gente infere, a gente faz umas continhas, né? Levando em consideração ali que o oficial, né, que ingressa ali por meio do CFO, por exemplo, ele vai ficar ali 2 anos como cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, um estágio probatório aí de aspirante de 6 meses, né? E ele vira oficialmente oficial, sendo segundo tenente, recebendo a sua primeira carta, né? Então a gente parte do princípio que o oficial vira oficialmente oficial e que vai ter a estabilidade com 2 anos e meio, quando ele vira segundo tenente, beleza? Então estes são os policiais, ou esses são os bombeiros aí de carreira, aqueles que já têm o quê? A vitaliciedade assegurada, tá? Que seria aí a estabilidade, tá? Professora, ano passado nós tivemos a publicação da lei orgânica, de uma tal de lei orgânica aplicada às polícias militares e aos corpos de bombeiros. De fato, olha só, lá na lei orgânica eles estão falando da estabilidade com 3 anos. 3 anos. O que a gente faz, professora? Por enquanto, né, a lei orgânica ela já tem, no finalzinho dela ela fala assim, olha, já tem aplicação imediata. O que a gente vai fazer? Se for questão, né, a lei orgânica já pode ser cobrada na sua prova. Se for uma questão de lei orgânica, à luz da lei orgânica, você vai preencher a estabilidade lá 3 anos. À luz do estatuto que ainda não sofreu essa alteração, né, expressa, você vai utilizar o texto que fala da estabilidade de 10 anos para as praças. Tá bem? Vamos combinar assim? À luz da lei orgânica, a gente coloca 3 anos, se for uma questão de lei orgânica aplicada às polícias e aos corpos de bombeiros, porque já pode cair no seu concurso. Se for questão do estatuto, a gente ainda fala dos 10 anos, beleza? Não vamos problematizar tanto essa situação, tá bem? E aí a gente pode fazer lives aí depois para trazer algumas problemáticas sobre essa questão da estabilidade, tá? Trazer aí umas situações para vocês, ok? Então a gente tem os de carreira, que estão exatamente aí, né? Os bombeiros, que têm a vitaliciedade assegurada, ok? A vitaliciedade assegurada, tá? Nós temos os bombeiros incluídos no corpo de bombeiros voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. Então, a gente inclusive costuma falar, né? Vieram porque quereram, né? Então, eu entendo aqui que esses incluídos voluntariamente são aqueles bombeiros que já ingressaram na corporação e eles ainda não atingiram que é a estabilidade. Então, a gente não vai falar em vitaliciedade aqui assegurada, mas vitaliciedade presumida. Presume-se que eles vão cumprir o período, entraram de forma voluntária, vão cumprir o período e vão se tornar de carreira, beleza? Então, aqui nós temos aqueles com vitaliciedade presumida. Presume-se, né? Ok? Presumida. Presume-se aí que eles entraram de forma voluntária, vão cumprir aí os prazos, né, necessários para alcançar a vitaliciedade, ok?
Nós temos também aí, né, considerados da ativa, os componentes da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, né, a gente vai chamar de RR, reserva remunerada, convocados ou designados para o serviço ativo. Lembrando que as convocações, quando elas acontecem, as convocações elas são o quê? Compulsórias, não tem como dizer não, ok? Então, eventualmente aí, o bombeiro que foi convocado ou designado para o serviço ativo, né? Quem é convocado não tem como dizer não, não tem como falar assim, eu não vou conseguir ir porque eu levo a minha avó todo dia no karatê, não tem como, beleza? Então, da ativa, a gente vai contar os de carreira, que já tem a vitaliciedade assegurada, os incluídos voluntariamente, e a gente pensa nos bombeiros aí, com vitaliciedade presumida, aqueles que ingressaram, né, o ingresso voluntário, vieram porque quereram, vão cumprir os prazos que se obrigam aí, e uma hora vão se tornar de carreira. Eles também são considerados da ativa. E a gente tem os da reserva remunerada. Lembra que eu falei para vocês que o da reserva remunerada ele está com um pé de coturno e um pé de pantufa? Aqui ele estava em casa com um pé de pantufa e um pé de coturno e foi convocado ou designado para o serviço ativo. Então, se ele precisou sair de casa, ele estava na reserva bonitinho, se ele precisou sair de casa, tirou o pé da pantufa e botou o coturno e foi convocado ou designado, a gente vai falar que ele está na ativa, beleza? Ok, e nós temos também os alunos de órgãos de formação de bombeiros militares, né? Os alunos aí dos órgãos de formação, então CFP, né? CFO, certo? Então nós temos aí essa situação, ok? Então estes são os bombeiros considerados aí da ativa, certo? Considerados na ativa. Eu coloquei 2 asteriscozinhos aí, né, na ativa, ó, bem aqui. E eu vou explicar para vocês, né, depois do nosso breve intervalinho, eu vou explicar para vocês o que significa isso aqui, tá? Perceba, o material tá todo divididinho, especialmente para vocês, tá? Então, a gente já deu uma extrapolada aqui no tempo. Esse meu cabelo está numa rebeldia, né, gente? A gente já deu uma extrapolada no tempo, né? Nossas gravações aqui, nossos blocos são de 30 minutos, passou um pouquinho, mas a gente volta no próximo bloco para continuar falando da situação bombeiro militar. Falamos aqueles que são considerados da ativa, vamos falar quem não está na ativa, está na inatividade no próximo bloco, tá bom? Beijo para vocês, até mais.